Glória a Deus e aleluias. Quero saudar todos os meus amados irmãos e ouvintes na santa e gloriosa paz do Senhor. Quero lhe convidar a mais um dia de sexta-feira com o encontro com a palavra de Deus. Amados, eu quero lhe convidar para nós lermos aqui do livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17, que fala assim: E o Senhor Deus ordenou: de toda árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerá, porque no dia em que comeres dela, certamente morrerás. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Amados ouvintes e amados irmãos, a liberdade e o limite é o que o Senhor faz conosco, porque Ele sabe cuidar da sua criação, porque todos nós somos filhos de Deus, somos obras de suas mãos. E o texto aqui, amado, vem se referir a Adão. Ali desde o início, do princípio de todas as coisas, quando Deus fez o céu e a terra, e todas as coisas, as águas, os peixes, os animais, as árvores. Depois Ele fez o homem, a sua imagem e semelhança, para poder habitar no jardim do Éden, para poder cuidar, para poder viver livremente, mas com limite, porque Deus cuida de nós. Isto era um cuidado de Deus com Adão. Aleluias, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Amado, muitas vezes lembramos mais dos versículos seguintes, que nos fala mais adiante: a proibição, a advertência e a morte. Mas Gênesis 16, amado, é uma primeira palavra que Deus dirige ao homem, como regra de nossa vida. Antes de falar sobre o que não podemos fazer, Ele começa com o que concede de coração aberto. Este versículo revela que somos como Deus nos ama, a qual é o verdadeiro sentido da liberdade. Deus nos fez, amado, para a liberdade, mas com limites. Sabemos que o Senhor, Ele falou: de toda árvore comerás livremente, mas no dia que comeres da árvore do bem e do mal, certamente morrerás. Deus pôs um limite em Adão, para que Adão não comesse, porque se ele comesse, ele morreria. Deus deu todas as árvores. Adão tinha tudo em abundância. Adão tinha tudo que ele quisesse, de todos os frutos. Deus só pôs um limite sobre este fruto, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Desta ele não poderia comer. Amados, o que nós aprendemos, amado, que nós estamos no mundo, que temos de tudo. Podemos escolher de tudo, mas nem tudo é lícito para nós que aceitamos o Senhor. O homem, ele está livre, pode, vamos dizer, fazer o que ele quer, mas nem tudo são caminhos bons, amado. Tem muitos caminhos que nos levam à morte. A generosidade incomparável de Deus. Deus não começa com restrição, mas com abundância. De toda árvore do jardim pode comer livremente. Deus nos fez, amado, para nós desfrutar dos seus benefícios. Era como o Senhor estivesse dizendo assim: Adão, não peque, mas ele pecou. Infelizmente foi o pecado. Ele foi seduzido também por Satanás. Eva, né?
Eva foi seduzida por um inimigo, o inimigo enganou ela e ela concebeu o pecado. E depois ela enganou seu esposo. Deus não começa com restrição, mas com uma abundância. De toda árvore do jardim pode comer livremente. O Éden não é um lugar, amado, de escassez, mas de fartura preparada com carinho. Deus fez, amado, o jardim para Adão viver com abundância, com fartura. Um lugar, pois tinha tudo ele. Ele não passava por nenhuma escassez. Ele não passava fome, nem necessidade. Ele tinha de tudo. Tudo que ele quisesse, ele tinha. Ele foi feito para desfrutar de todos os benefícios de Deus. Deus não reservou quase tudo para si. Deu ao homem a liberdade plena de quase tudo. Deus deu a liberdade ao homem, amado, de quase tudo. Deus ele não fez tudo para o seu benefício. Deus ele já fez o homem à sua imagem e semelhança para a glória dele. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas tudo que nós fazemos é do agrado de Deus. Embora sabemos que temos que escolher as boas coisas, retém o que é bom. Nós só temos que reter o que é bom, claramente. Não vamos reter o que é mal. Só temos que comer o que nos alimenta. Não é aquilo que nos mata. E Deus botou o limite ali sobre Adão. Mas ele não obedeceu. Ele poderia ter dito, não, mulher, eu não vou comer. O Senhor disse para não comer. Mas ele acabou comendo e concebeu o pecado também. Amados, isso mostra que a vontade de Deus não é uma carga pesada, mas é uma expressão de amor. Ele quer que desfrutemos da vida que Ele nos criou. Deus ele fez o homem não para viver preso dentro de uma caverna, como Elias. Deus fez o homem para viver livremente, habitar na terra onde Ele preparou. Amado, o que nós tiramos para nós? Amado, Deus nos fez para nós desfrutar do melhor desta terra. Não foi para nós ficar presos numa casa, nós ficar presos muitas vezes nas redes sociais. Muitas vezes perdemos quase o nosso tempo todo em redes sociais. Deus nos fez, amado, para nós habitar na terra e desfrutar. Quantas coisas nós estamos perdendo, vamos dizer, de se divertir. Vamos dizer, ir para uma praia, ir para um piquenique, ir para um parque, e tantas outras coisas. Tantos benefícios Deus fez à terra para que nós possamos desfrutar dela. Mas eu quero dizer, amado, que muitos estão preferindo escolher aquilo que não agrada a Deus. Muitos estão se preferindo inclinar para as coisas más. Fazer o que não agrada a Deus, como matar, roubar e destruir. Não querem ter o seu trabalho, o seu convívio, porque diz que quando Adão pecou, o homem viverá do seu suor, e muitos aí estão procurando coisas erradas para fazer. Não é diferente, é o que nós vivemos. Mas Deus, amado, fez o homem para desfrutar dos benefícios que Ele nos deu, mas com o suor do nosso rosto. Deus, Ele tem preparado tantas coisas boas para nós, mas muitos querem abraçar o mundo de um dia para o outro, e não é assim. Há tempo para tudo, amado. Há tempo para tudo, tem um propósito em nossas vidas. Não podemos abraçar o mundo do dia para o outro. Temos que ter paciência, longanimidade, perseverança.
para obedecer os mandamentos de Deus e obedecer a Ele, cumprir, e em verdade e em espírito. Não seja enganado pelo adversário. Muitos jovens, muitos homens, adultos já, estão perdendo as suas vidas por um engano de Satanás, que vem muitas vezes como fruto, dizendo que nós vamos ser bons, nós vamos ser maiores, nós vamos ser poderosos se nós tiver aquilo e tal e outras coisas. Satanás chega assim, amado, enganando a todos, para que o homem peque e desagrade a Deus, em todas as classes. Amado, quantas vezes pensamos que Deus quer proibir, limitar e cortar a nossa alegria? Quantas vezes pensamos assim, que Deus quer nos proibir de certas coisas, mas não, amado. A proibição, quando Deus proíbe, é porque aquilo ia resultar a queda. Quando Deus proibiu Adão da árvore do bem e do mal, tu não comerás, porque no dia que tu comer, tu morrerás. O Senhor sabia que no dia que Adão provasse daquilo, ele morreria, porque o pecado, a desobediência, porque ele ia saber discernir entre o bem e o mal, e ele ia pecar. Ele não obedeceu o que o Senhor falou. Amado, o que Adão nos mostra aqui é uma ilustração positiva de Deus, para que nós possamos se espelhar nele e não venha cair na mesma artimanha que ele caiu, nos prazeres que o mundo nos oferece, no que o inimigo muitas vezes vem com seus manjares, vem com seus banquetes, prontos para nos seduzir, pronto para nos enganar. Vem com seus tesouros, muitas vezes, nos oferecendo, dizendo assim, faça isso, tal, isso, tome. Isso tu ficarás rico, poderoso, terás honra. O inimigo muitas vezes vem assim, amado. Mas não é assim, amado, a vida. A vida, nossa vida, tem que ter luta, perseverança. Todos os dias nós temos que lutar. Como Davi matou um urso e um leão, todos os dias nós matamos um urso e um leão, para nós estarmos aqui todos os dias agradando a Deus. Quantas lutas nós temos que passar, quantas dificuldades nós passamos para estar aqui diante da presença de Deus, em obediência, e muitas vezes somos enganados pelos pratos do inimigo. O inimigo, amado, chega com um sapatinho de lã. Ele chega com uma ovelha, querendo nos seduzir, para poder nos devorar. Quando nós viramos as costas, ele nos devora. Ele é um lobo devorador. Ele é um mercenário. Ele está pronto para matar, amado. O Satanás, ele não tem nada a perder, mas ele está repreendido no nome santo de Jesus. Amados, a verdadeira liberdade tem limite. Amado, quando nós reconhecemos verdadeiramente isso, que a verdadeira liberdade tem limites. Olha o que o apóstolo Paulo falou, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O apóstolo Paulo falou isso. Esta palavra para explicar, amado, que embora os cristãos tenham a liberdade para fazer muitas coisas, nós temos essa liberdade para fazer muitas coisas. Não é diferente. A mesma liberdade que você tem, eu tenho. Todos nós temos essa liberdade, mas nem tudo nos convém. É nossa escolha. É melhor nós obedecer a Deus do que nós obedecer o nosso próprio ego. É melhor obedecer o nosso Criador do que nós querer ser maior do que o nosso Criador. Amados, nem tudo traz benefício para nossas vidas. Edificar, amado, as nossas vidas tem que estar edificada em Cristo Jesus. Muitos estão edificando a sua vida no pecado. Estão construindo a sua casa no pecado.
que eu quero dizer construir na sua vida, erguendo sua vida no pecado. Muitos estão construindo um império no pecado. Muitos estão levantando nações no pecado. Muitos estão se enganando há muito no pecado. Amado, o pecado destrói e corrompe todas as coisas, nos afasta de Deus. Amado, o apropriado experimento se a ação acaba prejudicando o próximo e o indivíduo. Muitas vezes, amado, o que nós escolhemos, muitas vezes vem nos destruir. E muitas vezes vem também afetar o nosso próximo. Muitas vezes aquilo que nós decidimos, muitas vezes não é do agrado de Deus. Às vezes vem nos destruir e a destruir o nosso próximo. Olhe, afetar. Digo por quê? Olhe Eva. Eva escolheu desobedecer a Deus. O que ela fez? Afetou o seu esposo. Destruiu também o seu esposo. Fez o seu esposo pecar. Muitas vezes as nossas escolhas, amado, vêm nos destruir. Mas o pecado cabe a um. Cada um foi culpado do seu próprio pecado. Do mesmo jeito que a Eva tinha o seu aviso, Adão também tinha. Todos dois pecaram por igual. A desobediência. Eva não foi um alvo para derrubar Adão. Satanás, ele plantou sua semente. Ele plantou o verde para colher o maduro. Ele jogou as suas palavras enganadoras. Como ele disse, certamente tu serás igual a Deus, conhecerás o bem e o mal. O que Satanás engana. E nós nunca seremos como nosso Deus. Nós só somos imagem e semelhança deles. Nós somos pequeninos diante de Deus. Nós só somos obra de suas mãos. É Deus que nos purifica. Nós somos somente criação do Senhor. Amado, muitas vezes vem destruir nós e a vida do nosso próximo. As nossas escolhas erradas. As nossas escolhas erradas traz consequência de morte. Podemos entender que pela desobediência deles, eles foram expulsos do jardim do Éden, onde eles tinham de tudo, onde eles tinham de tudo para desfrutar de todos os benefícios de Deus, tantas coisas que o Senhor quer nos dar, amado. E muitas vezes preferimos desobedecer a Ele, e quantas vezes quebramos a cara. Olhe, mas com a sua infinita graça, Deus é tão misericordioso que Ele sempre está disposto a nos perdoar, para que o homem possa caminhar em espírito e em verdade com Ele, em obediência. Porque é melhor nós obedecer do que nós sacrificar. Muitas vezes nós mesmos que atrasamos as bênçãos de Deus em nossas vidas. Quanto tempos ainda vamos perder enganado pelo adversário? Quantas vezes nós vamos ser enganados pelo inimigo, o devorador, destruindo as nossas vidas, a nossa alegria, a nossa saúde, destruindo, e quantas vezes vamos bater a cara na parede e não vamos aprender? Nós temos que crescer, amados, espiritualmente. Temos que dar um passo diante de Cristo e obedecer a Ele com alegria, porque Ele quer que nós desfrute dos seus benefícios. Quantos benefícios Deus tem para conosco. Deus quer que nós desfrute de tudo que Ele tem para nos dar, mas para isso nós temos que obedecer a Ele. O versículo 16, amado, já nos prepara para entender a liberdade.
não é mesmo que fazer tudo o que quisermos. Se Deus diz, pode comer de toda a árvore, isso significa que Ele é o Senhor, o doador, e nós somos somente os receptores, o que somos para desfrutar dos benefícios de Deus. Quando Deus dá essa ordem, amado, nós temos que obedecer. Se Ele disser assim, não vai para aquele caminho só tem o mal. Quando Ele diz não roubarás, não adulterarás, não matarás, não vá por este caminho, o próprio Senhor está falando. O Senhor Jesus mesmo está falando, não vá por este caminho, porque este caminho é de morte. Jesus está te proibindo, porque Ele sabe que é a tua morte. Jesus, amado, Ele é o único Deus, o único Senhor e o único Salvador. Não podemos chegar diante do Pai Celestial, do seu Pai, a quem Ele tanto ama. Só podemos chegar diante da presença de Deus se tivermos a Cristo Jesus, se obedecermos a Ele com verdade, com comunhão. Aleluias, glória a Deus. Jesus é o único Salvador, amados. Jesus é o único Salvador de nossas vidas. Foi Ele que nos salvou. Foi Ele que nos purificou. Foi Ele que nos santificou. Olha aí, o Adão é vista. Olha aí, amado. Adão é visto como o primeiro representante da humanidade. Só ajeitar aqui, né? Glória a Deus. Adão é visto como o primeiro representante da humanidade que trouxe o pecado. Enquanto Jesus é o último Adão que trouxe a graça e a salvação. Olha aí o que fala lá em 1 Coríntios. O apóstolo Paulo escreve, enquanto o primeiro homem, Adão, foi feito da terra, Jesus veio do céu para dar a vida. Enquanto Adão, amado, Adão era carne. O segundo Adão, que é representante, era Jesus, que é o Espírito, é a vida, é a verdade. Lá em Romanos 5:12 fala assim como o pecado e a morte entraram no mundo por meio de um só homem, Adão, e a justificação e a vida eterna vieram por meio do outro homem, Jesus Cristo. Olha aí, o pecado, amado, podemos entender que veio por Adão. Todos nós somos descendentes de Adão e de Eva. O pecado veio deles. Nós estamos sobre ira quando estamos longe de Cristo. Porque o pecado nos afasta de Deus. Quando nós se chegamos a Jesus, somos perdoados dos nossos pecados. E ali nós encontramos a vida e a salvação por meio de Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo pode nos salvar, amado. Olha o limite que vem depois. Não é uma armadilha quando Deus diz assim, de toda árvore comerá, mas da árvore do bem e do mal não comerá. Deus pôs um limite. Não é armadilha, mas um marco de segurança. Como um pai que diz ao filho. Quando um pai diz a um filho, amado, ele fala isso para nos proteger. Embora muitas vezes o inimigo, amado, o inimigo ele está ao nosso derredor. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Quando nós desobedecemos a Deus, os anjos do Senhor saem da nossa presença
E Satanás, ele fica com liberdade para brincar conosco, para brincar, sapatear com o homem no pecado. E nós temos que estar diante da presença de Deus em obediência, porque Ele é enganador. Só Jesus que pode nos dar a vida. Só Jesus que pode nos perdoar e nos purificar. Amados, sem limite não há escolha verdadeira. Só caos. Se Deus não botasse um limite em certas coisas, estavam numa terra em caos. A justiça só provém de Deus. Imagine, amado, se nós vivêssemos como os ímpios, como seria essa terra devastada no caos terrível. E muitos aí morrendo, perdidos, sem Deus, sem uma solução. E somente Deus pode nos dar a vida. Amado, Deus nos criou como um livre-arbítrio, para amá-lo, por vontade própria, não por obrigação como um robô. Deus, ele pôs tudo isso. Deus, ele deu o livre-arbítrio para nós escolher. Tudo que nós vemos, amado, que quando Deus nos proíbe, é para o nosso bem, não é para o nosso mal. Há caminhos para o homem que parecem bem, mas no fim são caminhos de morte. Muitos estão caminhando, amado, para a sua própria sepultura. Muitos estão perdidos, sem solução, sem Deus, sem uma esperança, porque somente Jesus Cristo pode nos dar a vida, e vida em abundância. Mas para isso temos que estar focado nele, na rocha verdadeira, que é Jesus Cristo, amados. Deus, ele fez nós com livre-arbítrio para escolher se servimos a ele ou não. Mas o filho obediente prefere servir a Deus, porque o desobediente, eles preferem servir ao diabo, porque eles têm por pai o diabo e preferem satisfazer a vontade da carne. Mas nós que andamos em espírito, preferimos obedecer a Deus, porque é melhor do que sacrificar. Olha o que fala, amado, o que este versículo diz sobre nós. Deus falou diretamente ao homem, estabelecendo uma relação pessoal. Deus, ele quer ter uma relação pessoal conosco, amado, em obediência, em comunhão com ele. Temos dignidade. Nós temos dignidade. Deus nos trata como pessoas capazes de entender e decidir e responder. Deus nos trata assim. Ele falou com Adão desse jeito. Ele sabia que Adão podia discernir. Mas Deus deu livre-arbítrio ao homem. Mas Adão vacilou e pecou. Foi enganado. Como muitos estão sendo enganados pelos pratos de Satanás. Muitos estão perdendo sua salvação, amado, por meros prazeres terrenos, por meros banquetes de Satanás, por meras ilusões passageiras, momentâneas, que em tempos perde até a sua salvação de uma hora para outra. Amado, Jesus está voltando, prepara-te tu que dormes. Temos a responsabilidade e a liberdade de explicar, cuidar do que recebemos. Respeitar a vontade de quem nos deu tudo. Como podemos cuidar daquilo que Deus nos deu? Como vamos cuidar se estamos na desobediência? Só podemos cuidar daquilo que Deus nos deu se andarmos na obediência. Adão é um quadro disso. Adão, Deus deu tudo a ele. Tudo no jardim era dele.
Mas quando ele desobedeceu a Deus, perdeu tudo. Perdeu tudo que Deus tinha dado a ele. Por isso, amado, que é melhor nós obedecer. Nós temos benefício com Deus. É melhor estar com Deus do que no mundo. Porque o Satanás e seus anjos não têm nada para nos oferecer. Não. Somos feitos para comunhão, amado. Nós somos feitos para ter comunhão com Ele. Com Ele quem? Com o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Fomos feitos para ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Fomos feitos para isso, para ter comunhão com Ele, porque só Ele que merece a honra e a glória para todo sempre. Este comando, amado, não é uma regra fria. Muitos de nós pensamos assim, vixe, sobre um ditador. Não. Deus, Ele é um Pai que cuida de nós. Ele só quer mente o nosso bem. Ele não é um ditador. Ele não bota regras frias. Ele bota suas palavras para que nós possamos obedecer e viva em alegria, em abundância. Olha o que aconteceu com Adão, tudo que ele perdeu. Olha o que o pecado trouxe, a morte. Tudo que o homem passa. Olha que a mulher teve também, a consequência. Dores no parto, uma vida sofrida, a velhice. Tudo isso, amado, foi por causa do pecado. Agora temos que viver e saber que somente com Cristo podemos ter uma vida melhor. Por isso que eu digo, o pecado tem consequência. Olha a consequência do pecado. Uma grande consequência. Às vezes, amado, tem pecados que nós cometemos. É certo que todos os pecados são iguais. Não existe pecado grande e pecado pequeno. Mas tem certos pecados, vamos botar na lógica, que muitas vezes vêm nos destruir na hora. Muitas vezes perdemos a vida na mesma hora. E muitas vezes não. É o tempo. Aí o pecado vai acumulando, quando der fé vem a sentença do pecado. Amados irmãos, esta palavra é para nós hoje. O que Gênesis 2,16 nos ensina a viver. Receba com gratidão tudo que Deus te deu. Tudo que Ele preparou para nós, receba com gratidão. Nós temos que receber tudo que Deus nos dá com alegria. Não temos limite, amado. O que Deus proíbe não é para nos privar, é para nos proteger. O pecado promete liberdade, mas acaba escravizando. A obediência guarda o nosso coração. O pecado, amado, ele nos escraviza. Mas a obediência traz nós bênção. Guarda nós do mal. Viver confiante em Deus, amado, é um ato de generosidade. Por isso que nós temos que viver com comunhão com Deus. Olha o que fala. Lembra-te, verdadeira liberdade está perto de Deus. Olha o que disse Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amado, quando o Filho nos liberta, verdadeiramente somos livres do pecado, da mentira, da enganação, da idolatria, do homossexualismo, do lesbianismo. Quando o Filho nos liberta, verdadeiramente sereis livres. Amados, o pecado tem consequência. Há um dia que Deus irá julgar. Todos nós seremos pesados numa só balança. No dia eu estarei lá, um dia você também estará lá. Uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna.
Que você possa meditar nesta palavra, amado, que o Espírito Santo de Deus venha mover na tua vida e possa falar mais e mais contigo. Amém? Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus e eterno Pai celestial e Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui para te adorar e agradecer o teu santo nome. Senhor Jesus, repreende todo levante do inimigo. Senhor Jesus, dá visão aos cegos, levanta os paralíticos, dá audição aos surdos, dá palavra aos mudos, levanta o caído. Ah, Senhor Deus, restaura o vigor do cansado, dá força e fortaleza àqueles que precisam, cura os enfermos, para que eles também possam te glorificar e te exaltar o teu santo nome. Seja com cada um deles, Senhor Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. Senhor Jesus, liberta também os viciados na droga, liberta os que estão viciados nas bebidas, liberta de toda classe de vício no nome santo de Jesus. Ó, Senhor Deus, seja conosco para todos sempre, em nome de Jesus. E todos fiquem na paz do Senhor. Amém?